agora uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra do Senhor em nossas vidas e em nossos corações. O nosso texto de hoje está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Em seu capítulo 8, leremos dos versos 23 a 27. Escrito está: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tu és o nosso Deus, tu és aquele que estava no mar e está agora nos ouvindo. Ó Deus, temos muitas necessidades, mas se tu estiveres conosco, nós venceremos a todas, Senhor. Temos que passar por experiências, Senhor, para que tais experiências possam ser transformadas em grandes testemunhos. Portanto, Deus, fala ao nosso coração. Queremos ouvir a tua doce voz, a tua poderosa voz. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amados, o mês da família está por terminar, né? Hoje já é 23 e temos mais uma semanazinha aí. E nós viemos mantendo mensagens a respeito da família. Hoje o nosso tema é: família, tenha fé nas tempestades da vida. Família, tenha fé nas tempestades da vida. Ontem nós tivemos momentos atípicos em nossa cidade de Rio das Ostras, né? Vários bairros faltaram luz e durante muito tempo faltaram, na verdade, energia. E quando se falta energia, também se termina a luz. E muitos bairros ficaram aflitos, né? Porque quando está tudo escuro, a gente não enxerga nada e nada pode ser feito. Lá na minha casa também faltou luz, né? E nós fomos dormir, porque ela só retornou na madrugada. E, na verdade, nada pode ser feito, né, amados? Por nós, para restaurar esta energia. A empresa responsável cuidou de tudo. Paralelamente, amados, quando termina a fé, acaba também a esperança, a alegria, a paz em nossa vida e lar, não é isso? A fé é a base, porque sem fé não somente é impossível agradar a Deus, mas como também fazer com que as coisas cheguem à nossa vida. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a convicção de tudo aquilo que se espera. E nós também não podemos fazer nada a não ser confiar em Jesus Cristo para nos atender. E necessário, muitas vezes, é aumentar a nossa fé. As tempestades não avisam, amados, quando vão chegar em nossa vida. Mas elas chegam. Elas sempre chegam. E muitas vezes, quando menos se esperam, elas chegam. A você, meu irmão, minha irmã, a você, pai, a você, mãe, a você, família. Vamos aprender com Jesus Cristo nessa experiência, nesta viagem, o que fazer antes das tempestades chegarem e também durante as tempestades quando chegarem. Primeiramente, nós precisamos
estar com Jesus está lá no verso 23. E todos esses ensinos, todas as nossas posturas devem ser extraídas da palavra de Deus. Porque Ele é aquele que dá a palavra, Ele é aquele que cumpre a palavra, é aquele que permite a tempestade, é aquele que suspende a tempestade. Então, precisamos saber antes que nós precisamos estar com Jesus a cada dia. Como está no verso 23, então, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. O próprio Jesus disse para nós uma promessa grandiosa demais, quando assim proferiu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui comigo agora pela fé. Jesus está com você aí agora pela fé. Mas, pastor, quem não tem Jesus pode suportar isso? Não, não pode e não consegue. Porque Jesus não somente é nosso Senhor e Salvador, mas também é o Senhor de todas as tempestades. Amados, nós não temos forças para controlar. O que fazer, então? Se eu não posso controlar as tempestades, nem sei quando elas vão chegar. O verso 24 nos fala: e eis que sobremodo no mar sobreveio uma grande tempestade. E não somente veio uma tempestade repentina, mas era uma grande tempestade que chegou. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Chegam coisas da nossa vida seríssimas, seríssimas. E são grandes coisas, como foi uma grande tempestade. Chega a doença, chega o desemprego, de repente, uma briga terrível. E quer levar tudo que eu tenho. Parece que minha vida vai acabar. E você perguntaria: pastor, o que fazer? Espere, vamos tirar tudo isso da Bíblia, da experiência de Jesus, dos ensinos de Jesus. E com toda essa tempestade, risco de perdas e da própria vida. Mas a Bíblia também diz que no meio desse tumulto, dessa tempestade, dessa grande tempestade, dessa inquietude, dessa desarmonia, desse medo dos discípulos, a Bíblia diz que Jesus dormia. O Senhor de toda a terra, o nosso Senhor, estava a dormir. Às vezes eu tenho dito que é muito melhor, incomparavelmente melhor ter Jesus dormindo, se fosse o caso, que era Jesus homem, do que eu ter o diabo acordado. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo, aquele que estava dormindo, veio para que tivéssemos, ou para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus estava dormindo. E eu te pergunto, por que temos que acordar Jesus se Ele está contigo? Você precisa agora do desespero acordar Jesus? Hein? Se Ele já disse para ti: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não importa o que está acontecendo. Não importa que nada está sendo feito pelo nosso Deus, em que esperamos uma providência dentro do nosso tempo e necessidades. É isso que nós precisamos fazer. Primeiro, é estar seguindo. Terceiro, as coisas que aconteceram não fogem do controle dele, ainda que lá naquela oportunidade era Jesus homem e estava dormindo, estava cansado de tantas e muitas coisas que havia feito. Mas hoje, o guarda de Israel não dorme, diz a palavra do Senhor. À noite, quando você vai dormir, ele fica acordado, sabia? Deus não se cansa, não se fadiga. Ele está sempre ao teu lado a cuidar de você. Então vamos acordar Jesus e vamos lhe pedir para nos salvar, como fizeram aqueles discípulos. Senão, perecemos.
Amados, o verso 25 diz: mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando o Senhor: salva-nos, senão perecemos. Você acha que Jesus não sabe o que está acontecendo na sua vida? Você que precisa saber que ele não sai de perto de você. E tudo quanto acontece na sua vida há um propósito. Há um tempo, há uma finalidade, há um ensino, há um treinamento. Saiba disso, saiba disso. Você acha que Jesus fica indiferente ao seu sofrimento? Nós precisamos passar por provas. Inclusive, Deus fala na sua palavra: eu só provo, eu só disciplino aqueles que eu amo. E Jesus disciplina, Deus nos disciplina, porque muitas vezes ele fala e nós não ouvimos. E quando ouvimos, não obedecemos, e quando obedecemos, obedecemos apenas pela metade. Então ele vem com a disciplina. E essa disciplina é por amor, porque ele diz que só disciplina quem ele ama. Você acha que Jesus não se importa que alguma coisa séria possa vir ou até mesmo está acontecendo com você? Ele se importa e ele sabe por que está acontecendo no tempo que está acontecendo. Sempre há um propósito maior, significativo, profundo em todas as coisas que Deus faz na nossa vida. O verso 26 diz: perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que nós precisamos é de fé, amados. Fé, amados. Fé. Eu tenho um exemplo de uma criança que não podia comer doce, né? Não podia, porque ele tinha uma doença terrível. E se qualquer colocasse doce na boca, ele teria uma disfunção e poderia levá-lo à morte na hora, na hora. E o pai desta criança estava numa festa com ele e ele perguntou para o pai, todas aquelas crianças correndo, brincando, muito doce, muito bolo, tudo isso. E o pai disse mais uma vez, como já havia dito em diversas situações igual a esta: meu filho, você não pode comer doce, tem bolo, hein? Não pode, não pode. E o pai lembra que ele, assim, pequenininho, né, 7 anos, 8 anos, olhou para o pai e disse assim: e se Jesus mandar eu comer? E o pai ficou calado e saiu. Passado um determinado tempo, o pai olhou para o filho e está lá, ele lá com o maior bandejão, comendo doce. E o pai ficou desesperado, que já havia acontecido aquilo, e se não houver um socorro, ele seria levado à morte. E o pai correu junto com a mãe: meu filho, o que você está fazendo? Você não sabe que não pode comer? E ele então: calma, pai. Eu fiz para o senhor uma pergunta, o senhor lembra? Qual pergunta? Eu não disse para o senhor que se Jesus tivesse mandado eu comer, eu ia perguntar a ele, e se ele dissesse que sim, eu comeria? Pois bem, eu perguntei a Jesus, ele disse que sim, eu estou comendo. Aleluia, aleluia, aleluia. E o pai com a mãe choraram, que não sabiam o que fazer, porque também nada estava acontecendo na vida do menino. E os efeitos do açúcar no sangue dele, no estômago dele, né, era imediato. E após a festa, levaram ele para o médico. E comprovou-se que ele estava curado daquela doença. Fé é isso. Por isso que Jesus diz: por que sois tímidos de fé? Nós precisamos crer, amados. Ela chega quando mais precisamos, mas nós precisamos marchar. Nós precisamos estender as mãos. Se ele prometeu que vai dar, quando não sabemos a hora, deixa tuas mãos estendidas. É por isso que Jesus chama a atenção deles. Homens de pequena fé. O teu temor não é que Jesus não se importe. O seu desespero é que você não acredita que mesmo Jesus dormindo,
Ele está cuidando de tudo e sabe do seu desespero e angústia. O que você precisa é aumentar a sua fé. E a boa notícia é que a Bíblia nos diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Pede a Ele, quando você sentir falta de fé, para esperar, para perseverar aquilo que Ele te mandou fazer ou deixar de fazer. E crer dentro da tempestade. É crer quando parece tudo perdido. É crer quando não sabe o que fazer. É crer quando Jesus não responde. É crer que a certeza está no nosso coração, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Saiba que, na verdade, Jesus precisa fazer e não responder para você. Mas eu gosto, amados, eu gosto do verso 26, o final dele. E levantando-se, aí Jesus já acordou, já estava de pé, já tinha dado uma reprimenda naqueles discípulos e disse: eu repreendo os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. Aleluia! Jesus não precisa da sua autorização para acalmar as tempestades em sua vida. Ele sabe o momento quando chega, quando elas devem ser controladas. Jesus precisa da sua fé. Jesus fica de pé em sua tempestade e vai repreender os ventos em sua vida agora. Creia agora e Jesus age agora, amados, na sua vida. Jesus faz agora de sua grande tempestade uma grande bonança. Receba em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tempestade da sua vida, se é financeira, se é emocional, se é de saúde, se é de relacionamento, se é de emprego, se é de doença, eu não sei. Eu sei que Deus pode acalmar essas tempestades em sua vida e agora. Isso eu sei. Receba a brisa do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba agora. Aleluia. Deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar. Deixa. E qual é a certeza, pastor, que eu tenho? O verso 27 diz que eles ficaram, depois que tudo parou, tudo se acalmou, eles disseram, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é o Senhor desta e de outras tempestades em sua vida. Não importando quanto venham e seus tamanhos, Ele pode acalmar. Família, tenha fé que Jesus é poderoso para cuidar de suas tempestades. E não precisa acordá-lo, pois Ele não dorme. Ó Deus, maravilhoso, maravilhoso Senhor, Criador do céu e da terra, Tu está agora presente conosco. Ó Deus, nos dê fé. Renova o nosso coração. Que a gente possa permanecer firmes no momento da dificuldade, das lutas. Que a gente possa perceber o Teu carinho, a Tua presença. E que Tu está no controle de tudo. Nos conduzindo, nos guardando, nos protegendo. Visita agora os Teus filhos e filhas que estão passando por grandes tempestades. E as transformas pelo poder que há na Tua palavra, Senhor Jesus, em grandes bonanças. Que eles possam agora perceber e que tenham experiências e depois contarem um testemunho do que aquilo que Tu está fazendo. É simples assim e grandioso assim. Para que Teu nome em tudo seja glorificado e possamos dizer: foi Jesus que fez, foi Jesus que acalmou, foi Jesus que curou, foi Jesus que abriu a porta, entre muitas outras coisas que Tu pode fazer. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tem feito, está fazendo e vai fazer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.